Como o dono do Nubank ficou bilionário sem a empresa dele só dar prejuízo? Existe algum racional por trás ou o mercado está completamente louco? Se liga agora para você entender os conceitos de equity e valuation e a importância dele no contexto dos negócios. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Christian, eu sou o dono aqui do canal Smart Finance e hoje eu vou falar sobre como o dono do Nubank, ele é bilionário se a empresa dele só dá prejuízo. O Nubank todo mundo conhece, né? É uma fintech bem famosa aí, principalmente os jovens utilizam muito, os cringe. Aliás, os que não são cringe. Principalmente os jovens usam muito, a geração Z aí, que tá chamando todo mundo de cringe. Eu tô brincando. Mas existe algum risco de você colocar dinheiro? No Nubank até hoje, todos os resultados que já foram publicados foram de prejuízo, né? Eu vou colocar aqui na tela os resultados. Em 2017, o Nubank teve um prejuízo de quase 39 milhões de reais. Em 2018, teve um prejuízo de 51 milhões, de quase 51. Em 2019, um prejuízo de 312 milhões. E em 2020, mais outro prejuízo um pouquinho menor de 230 milhões de reais. Se você pegar, por exemplo, uma padaria, um pequeno comércio, se o cara tivesse 900 mil reais de prejuízo acumulado, muito provavelmente esse cara quebraria, né? E o que explica que o dono do Nubank, ele ficou bilionário mesmo sendo uma empresa deficitária, e o seu Zé, dono da padaria, se ele tivesse esses mesmos prejuízos, muito provavelmente ele ia quebrar, ele ia se endividar, enfim. O que explica isso? Qual que é o racional por trás? Primeiramente, eu acho que a gente tem que entender em qual contexto que o Nubank nasceu, né? O Nubank surgiu em 2013, um investimento que chama Seed Money, né? O primeiro investimento de uma startup de 2 milhões de dólares. Por 2 fundos de investimento. E no começo, o Nubank ele apenas emitia cartões de crédito, né? E ele ficava com uma pequena parcela de quanto que essas pessoas gastavam com cartão. Só que a grande sacada no Nubank, que é diferente dos outros bancos tradicionais, ele emitia esses cartões de crédito com o menor nível de burocracia possível e com um app muito mais bem desenvolvido, tinha um público-alvo mais jovem. Enfim, eles tentaram inovar nesse ponto. Então eles começaram a operacionalizar em 2013 e após isso eles receberam vários aportes de outros fundos de investimento em 2014, 2015, 2016 e eles foram começando a aumentar a quantidade de produtos e serviços oferecidos. E aí lançaram a NuConta, o Nubank Rewards, os seguros. Eles foram aumentando a quantidade de produtos para captar mais clientes e aumentar o valor dessa empresa. Mas afinal, quem que é o dono desse negócio? Bem que ele teve 3 cofundadores, né? O David Vélez, a Cristina Junqueira, o David Vélez é colombiano, a Cristina Junqueira, que é brasileira, e o Edward Weibel, que é um norte-americano. Mas como é que esse cara, essas 3 pessoas, como é que eles ganham dinheiro se a empresa deles só dá prejuízo? Qual que é o racional por trás? Eu vou usar nesse vídeo de exemplo o David Vélez, porque ele é a única pessoa desses 3, ou de qualquer pessoa física assim que é dono do Nubank, que tem dados expostos na internet. Eu vou usar ele de exemplo, mas isso aí serve tanto para qualquer um que foi sócio do Nubank, tá? Então como é que o David Vélez ele sobreviveu de 2013 até 2021 se a empresa dele só ficou dando prejuízo? Como é que ele vivia, né? Então, obviamente, o David Vélez ele recebe um salário, ele é o CEO da empresa, né? Ele é um dos maiores cargos dentro do Nubank, ele é um dos que toma as decisões mais importantes da empresa, então, obviamente, ele recebe um salário, assim, não trabalha de graça, então, mesmo a empresa só sendo deficitária, ele recebe mensalmente um salário ali que dá para cobrir as despesas recorrentes ali da vida dele. E fora isso, ele tem 20% de participação do Nubank. E como é que eu cheguei nesse número? Esse ano surgiu, ele apareceu na Forbes, né, com uma fortuna avaliada ali de 5,2 bilhões de dólares. E se a gente pegar em proporção, o Nubank vale 25 bilhões. Se ele tem 5,2 bi de dólar, quer dizer que ele tem, na média, assim, uns 20%. E não precisa ser extremamente preciso nesse número. O exemplo que eu vou dar, independente se ele tivesse 10, 15, 20%, 30%, o exemplo não muda a lógica, né? Você tem que entender o contexto por trás de como é que ele ficou bilionário. E não o número em si, que não faz tanta diferença. O exemplo dá para entender normal. Mas, inclusive, eu acho que é isso mesmo. Eu vi na Forbes que, aparentemente, ele tem 21% da empresa, então os números estão batendo. Sim. Então, bora entender como é que ele ficou bilionário? Liga aí. Então, como eu falei, em 2013, o Nubank recebeu um aporte de 2 milhões de dólares de 2 fundos de investimento e
E a fim de exemplo também, tá? Isso não vai mudar em nada para vocês entenderem como que ele ficou bilionário. A fim de exemplo, eu vou considerar que esses 2 milhões de dólares comprou 5% de participação do Nubank. Eles vão pegar, o Nubank vai pegar esses 2 milhões de dólares e vai começar a investir para criar os cartões de crédito, para atrair cliente, investir em marketing, enfim. Ele pega esse dinheiro para tentar expandir. Então, eu vou considerar que esses dois fundos de investimento compraram 5% de participação do Nubank em 2013. Ou seja, o Nubank foi avaliado um valor de mercado total. Se 5% equivale a 2 milhões de dólares, 100% são 40 milhões de dólares, ok? Deu para entender isso? E se o Vélez tem 20% disso, ele tem 8 milhões de dólares. Fechou? Deu para entender? Então, beleza, o Nubank começou a operacionalizar, em 2013 começou a emitir os cartões, 2014 recebeu mais alguns aportes e começou a crescer, 2015, 2016. E a gente, infelizmente, como é uma empresa de capital fechado, a gente não tem muitos dados desse período, de 2013 até 2018. Só que, em 2018, é um marco na empresa, porque ela foi considerada, teve uma matéria no Estadão, que ela se tornou um unicórnio. Mas o que é um unicórnio, né? Vamos colocar por partes. Quando uma startup é considerada um unicórnio, é porque o valor de mercado dela passou de 1 bilhão de dólares. Ou seja, pega o raciocínio, hein? Se o Vélez tem 20% de participação no Nubank, e o Nubank valia 40 milhões, né, em 2013, e agora ele vale 1 bilhão de dólares, meu amigo, ele tem 200 milhões de dólares. Então, ou seja, ele saiu de 8 milhões de dólares em 2013 e foi para 200 milhões de dólares em 2018. É mole? Mas aí beleza, ainda não chegamos nos 5 bilhões, né? Tem um belo percurso ainda. O Nubank continuou, ele cresceu muito também com a Nuconta, com o Nubank Award, seguros, enfim, eles começaram a crescer cada vez mais. E o mais importante, crescer a base de clientes. O Nubank, ele consegue atrair mais de 40 mil clientes por dia. E isso fez que o valor de mercado subisse muito. Até que a gente chegou em junho de 2021, que o Nubank foi avaliado em 25 bi de dólares. E, seguindo a proporção que o nosso querido David Vélez tem 20% desse negócio, o cara tem 5,2 bilhões de dólares. Ou seja, ele multiplicou o capital dele desde 2013 até 2021 em 650 vezes. Então foi assim que ele ficou bilionário. Foi com a valorização da empresa que ele é dono. E aí, você tinha noção que o dono do Nubank ficou bilionário com o equity, com a valorização da empresa dele? Então deixa um like e segue a gente no Instagram. Posto bastante conteúdo lá com bem mais frequência que aqui no YouTube. Tá sendo bem legal mesmo publicar as coisas lá. Então segue a gente no Instagram e é sucesso. Então, resumidamente, a empresa, o Nubank, né, a startup, ela não busca necessariamente ter margens elevadas, botar lucro no bolso, gerar caixa positivo, mas ela busca ter ganho na valorização do capital, com valorização das ações da empresa, do quanto vale esse negócio. Isso pode ser um pouquinho abstrato, mas a gente observa com mais facilidade, por exemplo, em ações e imóveis. Por exemplo, quando a gente compra uma ação, a gente não liga tanto pro fluxo de caixa, a gente até liga, óbvio, mas assim, o foco maior que a gente tem é comprar uma ação por 100 e aí vender ela daqui a alguns anos por 300, comprar uma ação por 50 reais e vender ela por 250, enfim, a gente busca a valorização do ganho de capital. Por exemplo, quando você compra um terreno, compra lá por 100 mil reais, você quer vender ele daqui 10 anos por 1,5 milhão, entendeu? Então, a gente busca esse ganho de capital. E nas startups é a mesma coisa. E isso é um pouco diferente dos pequenos negócios, ou até negócios mais maduros, né? Que se o dono, por exemplo, ele não tiver uma margem, se ele não tiver um fluxo de caixa positivo ali, ele quebra. Mas é sempre bom deixar um aviso, né? Deixar um disclaimer. E ter equity, essa participação numa empresa de valor, né, uma empresa que vale alguma coisa, não é simples. Você tem que ter um negócio que é replicável e escalável. E óbvio, você tem que ter uma gestão muito profissional e isso demanda um capital muito grande. Ou seja, há uma barreira à entrada muito alta. Não é qualquer um que, por exemplo, consegue trabalhar 10 anos sem margem, trabalhar 2, 5, 10 anos com prejuízos. Porque, felizmente ou infelizmente, no mercado, o valuation, né, o valor das empresas, ele é fluxo de caixa futuro, é lucro futuro. Porque o que a empresa está passando hoje, ou daqui um ano, 2, não pesa tanto. Pesa daqui 5, 10, 20 anos a empresa ser lucrativa. Então, o jogo das startups, né, a forma que elas veem o mercado é diferente. É diferente de uma empresa tradicional, é diferente de um pequeno comércio. Eles buscam um aumento no capital, aumento no valor de mercado da companhia. O fluxo de caixa, os dividendos,
isso fica para segundo plano. Agora, se isso é bom ou ruim, fica do investidor que coloca dinheiro nesse negócio. O objetivo desse vídeo é só para ilustrar algo que é contra o senso comum, né? A gente sempre imagina que uma empresa muito lucrativa, ela vale mais do que uma empresa que não gera lucro. Só que no mercado, a expectativa futura, a expectativa de fluxo de caixa futuro é o que mais reina. Ou seja, o proprietário, os sócios de uma empresa que nem gera lucro, que gera prejuízo, eles podem ser muito mais ricos do que proprietários, do que sócios de empresas que geram um lucro abissal, um lucro muito maior. Por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, inclusive o Santander é mais ou menos o mesmo, o Vale tem um valor de mercado ali bem parecido com o Nubank, mas tanto o Banco do Brasil quanto o Santander, eles lucram muito mais do que o Nubank. O Nubank dá prejuízo, eles lucram na casa de 13 bilhões por ano. E como é que o dono do Nubank, ele é mais rico que os acionistas do Banco do Brasil e do Santander? Porque é expectativa futura. O Nubank cresce 40 mil clientes por dia. Só que essa estratégia de ganho de capital, essa estratégia de ganhar no equity, no valuation, ela é muito mais arriscada do que você trabalhar com uma margem, você ter um negócio que é lucrativo. Porque o que mantém o negócio vivo é fluxo de caixa. Então, isso não é sustentável no longo prazo, né? Você ficar só sendo deficitário. Esse tipo de negócio, ele gera muito mais risco, naturalmente. E aqui a gente tá falando de um case que deu certo, né? Um caso que deu certo. O Nubank, ele, deu muito certo, vale muita coisa. Existem diversos empresários, pequenas startups que tentaram fazer algo semelhante e quebraram. E o cemitério dos fracassados, ele é silencioso. Essas empresas que tentaram trabalhar sem margem e aumentar o valor de mercado, eles quebraram e a gente nem fica sabendo, a gente nem lembra, né, das pessoas que não deram certo. Então existe um viés de sobrevivência. E aí, você é do time fluxo de caixa ou ganho de capital? Comenta aí pra gente bater um papo sobre isso, porque é uma discussão que tá, principalmente nesses períodos de altas no mercado, ele tem bastante polêmica em relação ao Nubank, valorização, startups. Tem muita gente que fala que é pirâmide, né? Porque essas empresas não sobrevivem sem injeção de capital de investidor. E aí, qual que é a sua opinião sobre isso? Então, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, deixa um like, porque isso incentiva demais o trabalho. Comenta aí também sobre esse assunto que é polêmico. Se inscreve também no canal para você acompanhar esse tipo de vídeo. Então é isso, galera. Muito obrigado mesmo por ter acompanhado. Então segue a gente no Instagram. É nóis, fiquem bem e até mais.